noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui com muita alegria para celebrarmos mais um culto ao nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Um texto muito conhecido e bem propício para os nossos dias. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Estamos experimentando o que diz o versículo 5, na sua segunda parte, né? Um tempo de afastar-se de abraçar. Tem sido difícil, com certeza, mas temos aprendido. E nesse tempo que, mesmo estando à distância, nós temos certeza de que nós temos o amor fraternal, como falamos hoje de manhã, e também o amor de Deus acima de tudo. Como lemos no domingo passado, o texto de Romanos 8, que nos garante que nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará? Porque nada pode nos separar dele e do seu amor, que é eterno e é maravilhoso. E nesses tempos de dificuldade que nós temos enfrentado, às vezes nós nos perguntamos como
é possível passar por tamanhas provas, por tamanhas tribulações? E a resposta bíblica para isso é muito clara: simplesmente se for aos pés da cruz. Que nós temos como provar a bondade do Senhor. Realmente não é fácil nós crermos nessa doutrina de que nosso Deus é sempre bom, que o tempo todo Ele é bom. E muitas vezes nós nos questionamos, nós às vezes até duvidamos, mas nós precisamos aprender que essa verdade, ela é bíblica e ela está diante de nós em todos os momentos. E há tempo para tudo, há tempo inclusive para aprendermos sobre isso. Ele continua sendo bom. Aqui
obrigada pela tua bondade. Nos ajude a enxergá-la, mesmo em meio aos tempos difíceis, mesmo em meio à dor. Senhor, mesmo quando não entendemos os teus propósitos, nós precisamos confiar que eles são o melhor para nós. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos conduzido no caminho, assim como o Senhor conduziu o teu filho aqui nesta terra para ser o exemplo para nós. Se ele teve momentos de sofrimento, nós sabemos que nós também teremos, mas se ele teve também seu momento de glória, nós sabemos que também teremos juntamente com ele. Ó Pai, muito obrigada por isso, que o Senhor nos acalme e tranquilize os nossos corações, que o Senhor nos ajude a aprender que há tempo para tudo. Nós estamos com muita saudade do povo de Deus e nós precisamos aprender que esse momento é um momento de distância, mas ao mesmo tempo de estarmos juntos, online, seja de outras formas, que o Senhor está nos ensinando, que nós possamos aprender. Ó Pai, que nós realmente possamos estar seguros em Ti, que nós saibamos que o nosso porto, o nosso abrigo é sempre o Senhor, que nós possamos realmente ter a nossa esperança somente em Ti. E é no nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Agora nós passamos a palavra para o nosso pastor, que trará a mensagem desta noite. Olá, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, alegremente, para transmitir um recadinho. Por isso, convido sua atenção. Hoje quero dar início à nossa fala, fazendo alusão à Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela terminou em 1945 e a Folha da Manhã de São Paulo, na edição de domingo, dia 18/6/1944, trouxe como manchete a seguinte matéria: avançam os aliados para o interior da Normandia. 10 meses mais tarde terminaria a Segunda Guerra Mundial, quando em 30 de 4 de 45 o prédio do parlamento alemão em Berlim foi capturado pelas tropas russas. Não foi por capricho que, ao chegarem no acampamento na Itália, os soldados brasileiros rapidamente passaram por uma inspeção de saúde pelas forças americanas. E eles foram medicados com penicilina pelo exército americano. Em julho de 44, o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra Mundial, somando 25.334 soldados às tropas aliadas. É interessante ver o que aconteceu, porque foi lamentável, mas a verdade é que o Brasil foi para a guerra sem o mínimo preparo necessário, e não fosse pela misericórdia de Deus, poderia ter sido bem maior o número de baixas dos brasileiros. Morreram 450 soldados, 13 oficiais e 8 pilotos. O total de feridos foi de aproximadamente 12 mil nos combates. Então, queridos, quero chamar a sua atenção com essa introdução para dizer o seguinte: crentes e igrejas doentes na frente de batalha se tornam peso para o exército do Senhor em marcha. Cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas vitoriosas são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e a guerra é perdida. Quero ler com você, abra sua Bíblia, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, o verso 13, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Curva sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, estamos enfrentando, Senhor, uma guerra. E a nossa guerra é contra o inimigo invisível, mas nós confiamos no Senhor e nos preparamos para este enfrentamento. Abençoe-nos agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, para que esta palavra seja introjetada em nossas mentes e corações, a fim de que nós possamos praticá-la. Ajude-nos, Senhor, e aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que
nós não fiquemos apenas no discurso, mas passemos para a prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje quero falar sobre marcas de uma igreja saudável. Então, quais são as marcas de uma igreja saudável? A primeira delas é a fé. O nosso texto diz que hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. O mais importante, porém, é o amor. Mas a igreja precisa ter fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir. Então, o que é a fé? E o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1, deixa muito claro que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus, ele pediu ao Pai para santificar a sua igreja, na verdade, e declarou que a palavra de Deus é a verdade. Isso está escrito lá na oração sacerdotal ou oração intercessória, capítulo 17 de João, o verso 17. Então, a fé é consequência de ouvir a pregação da palavra de Deus. Isso também está na palavra, não é nada inventado. O que dizemos aqui, nós confirmamos na palavra, está em Romanos, no capítulo 10, o verso 17. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ainda, Epístola aos Hebreus, capítulo 11, o verso 3. Isso significa dizer, amados, que a igreja precisa caminhar por fé. E existem tantas coisas que nós vemos na palavra de Deus, não podemos comprovar cientificamente, mas sabemos que é verdade, porque é a palavra de Deus. Então, gostaria também de apontar aqui algumas igrejas das quais o apóstolo Paulo fala, e ele coloca essas 3 marcas. Eu estarei citando 3 apenas, mas outras igrejas também nós podemos confirmar isso na palavra de Deus. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versos de 15 a 19, lá nós vamos encontrar as 3 marcas de uma igreja saudável: a fé, a esperança e o amor. A mesma coisa também vamos encontrar na igreja de Colossos, capítulo 1, versos de 1 a 6. E ainda na igreja de Tessalônica, capítulo 1, os versos 2 e 3. Portanto, como já disse, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ainda falando da fé, em Hebreus capítulo 11, o verso 6. A segunda marca de uma igreja saudável é a esperança. Como é que nós vamos viver, trabalhar, caminhar sem esperança, não é? Enquanto a fé se agarra à palavra de Deus e nela confia para agir, a esperança se firma na fidelidade futura, aliás, na felicidade futura, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Vejamos o texto que aqui nos fala em Hebreus 12, verso 1, a parte A, e verso 2, a parte B, diz assim: corramos com perseverança a corrida da nossa fé. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então nós temos que ter um alvo, nós temos que olhar para frente, na mesma direção, não podemos ficar olhando para um lado, para o outro, mas temos que correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ver aqui o que disse Calvino sobre a esperança. Ele diz o seguinte: a esperança nada mais é do que a perseverança na fé. Interessante isso, não é?
quando tivermos crido na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento das promessas de Deus. São palavras de Calvino. Ele disse ainda: portanto, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé, de modo a não desfalecermos. É importante nós entendermos isso, queridos, porque nós vimos a fé e agora trabalhando essa questão da esperança. Portanto, fé e esperança são fundamentais para a vida e para a igreja. A fé nos faz agir segundo a palavra de Deus e a esperança nos faz perseverar com fé, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. E por último, em terceiro lugar, uma outra medida de uma igreja saudável é a medida do amor. Então, fé, esperança e amor, 3 marcas de uma igreja saudável. Sem fé e sem esperança ninguém consegue amar, pois o amor é fruto da fé. Amor, segundo a Bíblia, é coisa para hoje, para os nossos dias, né? O amor ágape. Existe uma variedade de manifestações carnais e mundanas que as pessoas costumam chamar de amor, mas amor bíblico genuíno é raro. Conforme podemos constatar em 1 Coríntios, capítulo 13, os versos de 4 a 7. Eu gostaria que você pudesse nos acompanhar aqui. Vai dizer assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor ágape, não é? Nós poderíamos citar outros tipos, outras formas de amor, lá do grego, mas o mais importante é nós entendermos que o amor de Deus para conosco, traduzido pelo que Cristo fez por nós, é o amor ágape. É o amor que não apenas é um amor desinteressado, que dá sem pensar em receber um retorno, mas é o amor de doação, o amor de entrega, é o amor de Deus por nós, é aquele amor que, de fato, não mede distância para nos atender. Então, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios capítulo 6, verso 23. Então, aqui também vemos, neste texto, as 3 marcas de uma igreja saudável. Fé gera esperança, esperança sustenta a fé, e a fé e a esperança produzem o amor. Pensando nessas 3 marcas, nós chegamos ao final da nossa prédica e aqui na conclusão. Vamos pensar que a Segunda Guerra Mundial, conforme citei, ela ocorreu, né, há 76 anos, e depois do fim dessa guerra, o mundo até então continua em guerra. Sim, é verdade que a Segunda Grande Guerra acabou, mas o combate da fé está em curso para todos nós. Então nós continuamos em luta, e diz o apóstolo Paulo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os poderes que atuam na esfera celeste, né? Então vamos pensar nisso, e assim será até a nossa morte ou até o retorno de Cristo para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Precisamos ser saudáveis, não como aqueles soldados que foram para a Grande Guerra, né? Porque eles foram doentes. Para vocês terem uma ideia, aqueles soldados tinha deles que foi sem nenhum preparo, que não sabia sequer usar um par de calçados. Então era totalmente despreparado aquele grupo
que foi aqui do Brasil, que são os pracinhas, né, para a Segunda Guerra Mundial. Portanto, precisamos ser saudáveis para não perdermos essa guerra. Como igreja, essa guerra que nós estamos enfrentando. De nossa saúde depende o treinamento, a condição para manusear o armamento e a disposição para o enfrentamento. Como também está dito na palavra de Deus, não é? Em 2 Timóteo 2,15, lá está dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, experimentado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. As marcas de uma igreja saudável são a fé, a esperança e o amor. Tudo que somos e fazemos como igreja deve levar essa trilogia divina em conta. Precisamos produzir e propagar a fé, precisamos revigorar e repartir a esperança e precisamos cultivar e compartilhar diariamente o amor, este amor ágape, o amor de Deus, conforme diz Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Queridos, que Deus abençoe sua vida com estas marcas de uma igreja saudável, que Ele nos abençoe e nos conduza com saúde espiritual e também, na medida do possível, com saúde física, né? Para que nós possamos entrar no combate e sermos mais que vitoriosos, conforme diz a palavra de Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra, que é o encorajamento para nós, que traz essas marcas de uma igreja saudável, e a igreja, de fato, somos nós. Sou eu e estes irmãos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Assim, Deus, nos dê condições, Pai, de caminharmos seguros, sustentados e orientados pelo Senhor para fazermos aquilo que for necessário na nossa caminhada, praticando a Tua vontade expressa na Tua palavra. Oramos assim, Pai, com gratidão, no nome precioso de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, estamos finalizando. Queremos convidar você para a live de oração na terça-feira às 19 horas, para o nosso PG nas quartas-feiras às 20 horas. Que todos acompanhem e que possamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Que Deus os abençoe e tenham todos uma excelente semana.